Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um atendimento pelo Meet, tá? Primeiros anos, vamos falar sobre as terceiras e quartas semanas do PET 6. Vamos lá? Bom, estou compartilhando aqui a tela com vocês, tá? Do nosso plano de estudos tutorado. Estou compartilhando a tela do nosso plano de estudos tutorado. Vamos lá? Semana 3. Na semana 3 do nosso plano de estudos tutorado número 6 de Sociologia, será aberto um espaço para falar de um tema de grande relevância no contexto da sociedade atual, que é o suicídio, tá? Embora já tenhamos passado do mês dedicado à prevenção ao suicídio, setembro, é importante dialogar sobre o tema em qualquer época. Muitas vezes esse tema tem sido um tabu, e na atualidade também ainda é um tabu. E o sociólogo Emile Durkheim buscou estudar a respeito sobre essa temática, tá? Ele fez um estudo sobre o suicídio. E para entender melhor a questão do suicídio, é necessário falar agora desses estudos clássicos que Durkheim realizou, tá? Ele foi publicado pela primeira vez em 1897. E ainda que os indivíduos se vejam como portadores de um livre-arbítrio e escolha, seus comportamentos são frequentemente padronizados e moldados pela sociedade. Esse estudo de Durkheim evidenciou que mesmo um ato altamente pessoal, como o suicídio, é influenciado pelo mundo social. Então, o objeto de estudo seria a sociedade e não o indivíduo. Várias pesquisas haviam sido elaboradas a respeito da temática antes de Durkheim, mas ele foi o primeiro a insistir na explicação sociológica para o suicídio. Estudos anteriores, né, haviam identificado a influência de fatores sociais sobre o suicídio, mas procuravam considerações como raça, clima ou desordem mental para explicar a predisposição de um indivíduo para cometer suicídio. Contudo, para Durkheim, o suicídio era um fato social que poderia ser unicamente explicado por outros fatores sociais. Ao analisar os registros oficiais de suicídio na França, Durkheim descobriu que certas categorias de pessoas eram mais predispostas a cometer suicídio do que outras. Um exemplo dessas descobertas foi que havia mais suicídios entre homens do que entre mulheres, entre protestantes em relação a católicos, mais entre ricos do que entre pobres e mais entre solteiros do que entre casados. Durkheim também percebeu que as taxas de suicídio tendiam a ser maiores durante tempos de guerra e maiores durante períodos de mudança ou instabilidade econômica, tá? Ou melhor, perdão, tendiam a ser menores durante tempos de guerra e maiores em períodos de mudança ou instabilidade econômica. Então, em sua obra, Durkheim impõe os tipos de suicídio consoante as suas causas, e ele os distingue em três grandes tipos, em concordância com a relativa presença ou ausência de integração e regulação, sendo estes, letra A, o suicídio egoísta, que seria motivado por um isolamento exagerado do indivíduo em relação à sociedade, que o transforma em um solitário, um marginalizado, que não possui laços suficientemente sólidos de solidariedade com o grupo social. Letra B, um suicídio altruísta, que está no outro extremo, ou seja, quando o ser humano não está mais desligado da sociedade, mas, ao contrário, está demasiadamente ligado a ela. Suicídio anônimo, o mais significativo para os fins de sua obra, que vem da noção de anomia, ausência de normas. O suicida por anomia é aquele que não soube aceitar os limites morais que a sociedade impõe, aquele que aspira a mais do que pode, que tem demandas muito acima de suas possibilidades reais e cai, portanto, em desespero. As taxas de suicídio variam conforme cada sociedade, mas elas apresentam padrões regulares dentro das sociedades através do tempo. E Durkheim tomou isso como uma evidência de que há forças sociais consistentes que influenciam as taxas de suicídio. Uma análise das taxas de suicídio evidencia como padrões sociais podem ser identificados dentro das ações individuais.
Por que é tão importante dialogar sobre o suicídio? Uma abordagem da área da saúde. Bom, segundo o portal da Organização Pan-Americana da Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, tá? Isso, ou seja, é uma situação extremamente grave. E sendo assim, nós temos que perceber que a questão do suicídio é uma questão que permeia todas as sociedades em que nós vivemos, é uma questão que é necessário ser debatido, sim, é necessário haver a discussão para que nós possamos nos ajudar e também ajudar outras pessoas que possam estar passando por esse problema, tá? E a atividade é que você vai fazer uma relação, estabelecer uma relação entre a teoria de Durkheim sobre o suicídio e o suicídio na sociedade atual, tá? A atividade da semana 3 está na página 137. E também na página 138 há um texto sobre a campanha Setembro Amarelo, tá? Então, que vai explicar justamente essas questões relacionadas ao suicídio, a divulgação de diversos materiais ao público, apresentar o logo da campanha, tá? E após essa leitura do texto e a visualização do logo da campanha, você, querido aluno, tem como atividade escrever no mínimo 20 linhas comentando o seu pensamento sobre a campanha Setembro Amarelo, bem como do conteúdo da sua logo em 2020 em relação à abordagem da área da saúde, tá? Então, justamente você vai visualizar o texto, vai ler o texto, vai visualizar o logo da campanha e vai trazer as suas ideias, a sua opinião sobre o que é essa campanha, qual a importância dessa campanha. O terceiro exercício, você vai, frente à imagem de abaixo da campanha Setembro Amarelo em 2020, você vai responder quais são as ações que você acredita serem importantes para a redução das taxas de suicídio. Perceba que aqui nós estamos falando dos jovens, a campanha é direcionada para os jovens entre 18 e 24 anos, tá? Então, vocês vão fazer essa análise baseado no conteúdo do texto e nas realidades que vocês vivem, tá joia? Bom, na semana 4, qual é o exercício que é dessa semana? Bom, nós vamos falar sobre Max Weber, tá? E o conceito de ação social e a explicação da relação entre indivíduo e sociedade. Para Weber, a sociedade existe porque é vivenciada e entendida por indivíduos racionais que tomam suas decisões conforme sua história e cultura. As normas sociais que Durkheim entendia como fatos sociais, de acordo com Weber, existem somente por causa do sentido atribuído a elas, pelos indivíduos, pois elas não têm valor em si mesmas. A sociedade é moldada pelo conjunto de decisões de muitas pessoas que reconhecem essas regras, atribuem-lhes sentido e manifestam as razões para obedecê-las de forma consciente. Mas nem todas as decisões tomadas pelas pessoas ao mesmo tempo podem ser consideradas exemplos de ação social, e para isso é necessário que se relacionem às decisões tomadas pelos demais indivíduos. A ação social ela é diferente de um simples comportamento aleatório, pois carrega um sentido a ela atribuído pelo indivíduo, e pode ser definida como toda ação realizada pelos indivíduos, levando em conta a expectativa de outra ação pelos demais. Quais são os tipos fundamentais de ação social? Tradicional, afetiva e racional. A ação tradicional é motivada por um hábito arraigado ou por um costume. Exemplos de ações que acreditamos que você faz ou já fez, como cumprimentar as pessoas com um aperto de mão, pedir a bênção a familiares, se benzer ao passar em frente a uma igreja. E você já se perguntou por que você realiza essas ações? De uma maneira simples, você responderia que faz por costume, porque foi ensinado assim, né, dentro de acordo com o processo de socialização. A ação afetiva, ela é determinada por afetos ou estados emocionais. Um exemplo poderia ser imaginar um indivíduo que reage a uma agressão ou uma ofensa de maneira igualmente agressiva. Uma reação momentânea e inesperada que poderia ser outra em outro contexto, tá? Ação racional. Ela é orientada a valores e determinada pela crença consciente em um valor importante para o indivíduo, sem considerar as consequências das ações em defesa desse valor. Um bom exemplo seria alguém que haja conforme a sua convicção política e ao defender suas ideias em uma manifestação pública.
e desencadeia uma repressão que na prática vai contra o seu objetivo. Apesar dos efeitos contrários a que o indivíduo espera, a ação foi racionalmente elaborada. O autor refletiu suas consequências positivas e negativas, mas a orienta conforme seus valores e não pode abrir mão independentemente dos resultados. Ação racional orientada a fins é determinada pelo cálculo racional que estabelece fins objetivos e organiza os meios necessários para alcançá-los. Um bom exemplo é a estratégia de um jovem para conseguir uma boa nota no Enem. Ele define as ações necessárias para alcançar seu objetivo, organizá-las racionalmente, colocando na balança prós e contras para sua realização, escolhendo a estratégia de ação mais eficiente para alcançar a sua meta. Sendo assim, toda a estrutura social ela só funciona porque os indivíduos apostam suas crenças nela. Dessa forma, a sociedade ela não existe como um fim em si mesma e nem pode ser tida como uma estrutura que se organiza de forma independente do querer de seus agentes, mas sim como expressão histórica dos valores e da racionalidade dos indivíduos que a compõem. Por fim, as leis, por exemplo, elas só existem porque os indivíduos no processo de interação social entendem a necessidade de se estabelecer regras comuns para as suas condutas. Bom, além disso, há um conceito de classe social e a relação entre o indivíduo e a sociedade. O objeto de estudo da sociologia nem sempre é a relação entre o indivíduo e a sociedade. Se a estrutura social se apresenta individualmente e se a ação social consciente dos indivíduos direciona determinada organização social, também é possível entender a sociedade como um todo, formado pelas ações individuais limitadas por condições históricas específicas. Segundo essa perspectiva, os indivíduos só podem ser pensados em relação ao que produzem materialmente e a sociedade compreendida como um resultado da ação recíproca entre os indivíduos. Quem definiu as bases para o entendimento da sociologia, considerando os aspectos materiais e históricos que ligam o indivíduo à sociedade, foi o filósofo Karl Marx. Para ele, os indivíduos constroem a sua própria história, mas não a fazem como querem, mas de forma limitada pelas condições materiais e históricas de sua existência. Tanto as suas ações como a estrutura social em que os indivíduos estão inseridos são resultantes de uma determinada situação histórico-social. Fazendo uma análise da organização da produção nas sociedades modernas, capitalistas na Europa do século XIX, Marx chamou atenção para o fato de que a posição social dos indivíduos estava determinada por sua relação com os meios de produção. Dessa forma, ou eram os proprietários dos meios de produção donos das terras, máquinas, fábricas, denominados burguesia, ou eram trabalhadores denominados proletariado. Essa separação seria o elemento fundamental para determinar a divisão da sociedade em grupos por interesses antagônicos ou classes sociais. Karl Marx. Bom, para Marx, a classe social ela pode ser definida como a posição que um grupo de indivíduos ocupa no processo de produção, como donos dos meios de produção ou como produtores, trabalhadores. Segundo essa perspectiva, a propriedade privada dos meios de produção seria a maior causa da dominação de uma classe sobre a outra no decorrer da história, baseada na exploração do trabalho. Se o trabalhador nada tem além de sua força de trabalho, está submetido ao poder de seu patrão. Tá? Então, Marx estabeleceu uma teoria orientada pela ideia do conflito, definindo a classe social como seu objeto de estudo que permite refletir a relação entre o indivíduo e a sociedade de modo recíproco. Os homens produzem a sua vida por meio das relações de produção, e as leis existem para garantir o controle e a continuidade dessas relações em determinado momento histórico. Tá? Vamos para as nossas atividades. Bom, o conceito de classes não é definido imediatamente de forma histórica e depois encaixado na realidade. Na verdade, ele faz parte da realidade do processo histórico de engendramento das classes, seu desenvolvimento e tendência para a superação nas relações sociais reais, concretas, no processo da história da humanidade. Dessa forma, o conceito de classes deve ser entendido como uma expressão de uma determinada realidade, que é histórica e uma totalidade.
tá? Para Weber, a vida em sociedade é caracterizada por situações assimétricas que estabelecem certos conflitos sociais. Já em Marx, as classes sociais referências centrais em sua obra, letra A, estabelecem relações de exploração e dominação que vão além de uma leitura puramente econômica. Exercício número 2. Max Weber assevera que as estruturas sociais expressam a visão individual. Exercício número 3. Você vai fazer agora uma breve análise dos conceitos de classe social de Marx através dos elementos da sociedade atual, ou seja, você vai trazer a ideia dele, a teoria dele, para a nossa realidade. Tá certo? Bom, queridos alunos, essa foi a nossa explanação referente às atividades das semanas 3 e 4 do PET 6, tá joia? A semana que vem nós vamos voltar com o nosso atendimento pelo Meet, e agora eu ficarei à disposição dos alunos para esclarecimento de dúvidas. Interrompo nesse momento a gravação e me coloco à disposição para